Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loze Rezende. Loze se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cultura, sobre séries, sobre cinema e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero conversar mais uma vez sobre cinema com vocês, tá? Nós estamos no fim de semana do dia 7 de julho de 2024, um domingo, tá? Para ficar registrada a data desse vídeo. E eu quero falar de um filme brasileiro chamado Espumas ao Vento, que é ambientado em Pernambuco, tá certo? E é um filme bem interessante, por quê? Porque ele vai trabalhar um tema extremamente violento, tá certo? Mas de uma forma muito lúdica, né? Que é com teatro de bonecos, teatro de fantoches que você está acostumado a ver lá no Nordeste, tá? Mas para a gente poder entender esse filme, né? Vamos falar um pouquinho sobre o plot dele, lembrando que eu vou dar spoilers aqui, tá certo, gente? Então vocês fiquem atentos aí, se vocês estiverem interessados em ver o filme, parem de assistir o vídeo, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui para ver a nossa conversa. Mas o filme fala justamente desse teatro de bonecos. Você vê uma trupe de teatro de bonecos, né? E ele começa dessa forma extremamente lúdica, né? Dessa montagem do teatro de bonecos, né? Dessa coisa toda. É uma coisa bem familiar ali, né? Você tem uma família, né? Praticamente criando esse teatro de bonecos, né? E o teatrinho deles fica numa espécie de galpão, numa espécie de uma loja, num espaço que fica numa estação ferroviária da cidade ali, né? E o grande problema dessa história toda é que uma igreja evangélica está querendo aquela estação ferroviária para montar um templo, né? E aí eles vão, obviamente, arrumar um jeito de expulsar esse teatro de bonecos dali. O pastor vai acabar mandando um capanga para lá e esse capanga vai passar fogo no teatro, né? E durante a apresentação, tá? E vai matar, né, dois integrantes desse teatro. E aí as duas meninas que trabalhavam no teatro, que eram as irmãs Manu e Ana, vão acabar se refugiando num sítio no interior. Por quê? Porque vai ter a pandemia de Covid. A Ana pegou Covid, né? E ela precisa de cilindros de oxigênio que a Manu tá justamente trocando, né? Para ela poder respirar, né? Ela leva os cilindros de oxigênio para serem recarregados, né? E ela faz detergente em casa para poder vender, para poder ter os cilindros de oxigênio, né? Só que as duas, obviamente, né, não ficaram muito contentes, né? Não ficaram muito satisfeitas, né? Não ficaram muito, como eu posso dizer, não aceitaram, né, a perda, né, dos parentes, né? Nessa questão toda aí do teatro, né? E aí a Manu começou a vigiar a casa de um dos acusados, de um dos caras que poderia ser um dos suspeitos a atirar. E aí até que um dia, que é o cara que foi o cara que atirou mesmo, né? O capanga lá que atirou mesmo, e esse capanga acaba rendendo ela, né? E aí ele diz também que queria também participar desse teatro mambembe, ele também queria seguir a carreira artística, esse negócio todo, né? E ele percebeu que desde que ele matou, né, o pessoal do teatro, né, ele não tem mais sossego, né, ele não está mais em paz com ele mesmo, né? E ele quer fazer um plano para matar o pastor e quer trazer a Manu junto para ele, né? Junto dele para isso, né? E aí o filme ele vai desenrolando nessa coisa aí, né? É uma situação muito interessante porque até os fiéis da igreja se voltaram contra os pastores, se juntaram com o cara e com a Manu para tentar matar o pastor, coisa e tal. Mas o problema é que a Manu foi sequestrada justamente quando ela estava levando o cilindro de gás para a irmã que estava, né, lá na casa dela, lá no sítio, lá afastada delas lá, né? E isso acaba, infelizmente, provocando a morte da irmã, porque a irmã morreu por falta de ar por causa da Covid, né? E a Manu, quando ela consegue se desvencilhar dessa quadrilha, né, no final das contas, né, ela acaba não chegando a tempo, né, de salvar a irmã, né? O pastor é exterminado, né, pela própria igreja, né? Um negócio muito surreal, né? A gente não consegue imaginar isso, né? Mas ele acaba sendo exterminado pelos próprios fiéis da igreja, coisa e tal, né? Liderados lá pelo cara lá, pelo capanga lá, né? Assassino. E a Manu não consegue chegar à fazenda a tempo e a irmã dela acaba morrendo. E a Manu só resta fazer o quê? Calçar um par de tênis, né?
e sair correndo, né, pela estradinha de terra que levava ao sítio, né. Quer dizer, falando assim, parece ser muito simplório, entendeu? Parece ser um filme até com um desfecho muito melancólico, mas o Brasil é um país melancólico, né? A gente não pode se esquecer das injustiças que existem aqui, né? O Brasil é um país muito triste, muito melancólico, né? Tem muitas coisas acontecendo erradas aqui, entendeu? Muitas coisas do mal acontecendo erradas aqui. E esse filme ele quis denunciar isso, né? Ele tem umas falas, inclusive, criticando, né, a forma de manipulação dessas religiões evangélicas sobre o povo, né? Mostrou até que existe um curso de teatro, né, para as pessoas lá que se dizem possuídas no culto lá ficarem ensaiando como, né, elas vão ser possuídas, né, esse negócio todo, né? O filme também mostra isso, né? E o que acontece, né? Você vai ter essa parte triste, essa parte trágica do filme, né? Mas por um outro lado, você também tem um teatrinho de bonecos, né? E você vai ter muitas encenações também mambembes, né, no filme, né? Por exemplo, quando a Manu tá sequestrada lá pelo capanga lá, parece ele tá vestido de palhaço, ele tá maquiado de palhaço, e tem uma equipe também, um grupo de pessoas ali da quadrilha dele, dos evangélicos lá também, maquiados de palhaço, fazendo os shows mambembes lá, né, pra nossa Manu, que também vai se vestir de palhaço, tem todo um monte de coringa, né? Um monte de coringa querendo matar o pastor, né? Achei bem interessante isso, né? No final das contas, né? Então você vai ter todo mundo lá vestido de palhacinho, bonitinho, lá, coisa e tal, né? O próprio pastor também, a própria figura do pastor, né? Quando ele fala, né, com o capanga dele, convencendo o capanga a matar, né? Aparece um bonequinho, um fantoche de diabo falando. Olha só que coisa, cara. Bem interessante isso também, né? Então o filme ele tem esses lances bem lúdicos, né? Para tratar esse tema extremamente pesado, né? Que é um tema que atinge muito a gente, porque é um tema da nossa realidade cotidiana, né? É um tema do nosso dia a dia, né? Então, de repente, um filme quando trabalha temas trágicos, né? Ele pode, de repente, atingir mais você se ele está na sua realidade cotidiana. Por exemplo, eu falei outro dia do filme Ainda Temos Amanhã, mas está falando da realidade da Itália do pós-guerra, que é uma coisa muito distante da nossa realidade. Agora, esse filme não, Espumas ao Vento, está falando da nossa realidade. Então, de repente, é um filme que o trágico, o melancólico, atinge a gente muito mais do que, de repente, um filme italiano, porque é uma coisa mais próxima da nossa realidade, no final das contas, né? Mas, gente, a experiência é boa, tá? Vale a pena assistir, tá? Não tem muita gente assistindo esses filmes. Esses filmes passam em poucos lugares, em poucos horários, tá? Vocês sabem que eu sou um rato de Estação Botafogo, de Estação Net Rio, entendeu? Então vocês têm que procurar esses filmes nesse cinema para poder assistir. Ou então, de repente, no canal Brasil da Vida pode passar. Ou então, né, no YouTube. Eu acho uma alternativa muito boa para cinema brasileiro aqui no Brasil, gente, é ver filmes no YouTube. Filmes que você, de repente, não teve oportunidade de ver, que só estava passando em uma sala, em um horário, entendeu? A vida corrida da gente não permite você assistir aquele filme. Vai guardando esses títulos desses filmes que vocês não conseguem ver e depois de um tempo procura no YouTube para ver se está lá, porque muitos deles estão, sabe? Então fica essa dica aí para vocês poderem ter acesso a esse tipo de filme depois, né, que ele sair de circuito. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.